Federal cumpriu hoje a 5ª fase da Operação Compliance Zero, que apura irregularidades do Banco Master. Os investigadores afirmam que o senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressistas, recebeu propina para favorecer o banqueiro Daniel Vorcaro. A Polícia Federal esteve na casa do senador, no bairro Nobre de Brasília. Ciro Nogueira é presidente do Progressistas, foi ministro da Casa Civil do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e é uma das principais lideranças do Centrão no Congresso. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, informou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, sobre as medidas. A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República concordou com a 5ª fase da Compliance Zero. Ciro Nogueira estava em casa e acompanhou a ação. A Polícia Federal apreendeu o celular dele e $27 mil em dinheiro vivo. O senador é o primeiro político alvo de um mandado de busca e apreensão no caso Master. Na decisão, Mendonça afirma que os autos reúnem diversos elementos de prova, dentre os quais se destacam comprovantes bancários de transferências, registro de viagens e mensagens eletrônicas trocadas, em tese, entre integrantes da organização criminosa. Trata-se de elementos que indicam, em status de alegação, a possível prática de atos de corrupção, operações de lavagem de dinheiro, ocultação patrimonial e continuidade delitiva. A polícia cumpriu mais 9 mandados em São Paulo, Minas Gerais e no Piauí, estado de Ciro Nogueira. Em Teresina, os policiais estiveram nesta loja de motos que pertence ao senador. No mesmo endereço está registrada uma outra empresa investigada. A empresa é administrada por Raimundo Nogueira, irmão do senador, que também foi alvo. O empresário será monitorado por tornozeleira eletrônica. A decisão afirma que ele dava sustentação formal e operacional ao esquema. Outro alvo da operação foi Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho, funcionário do senador Ciro Nogueira. Segundo a PF, Bernardo atuava na parte operacional dos pagamentos para evitar o rastreamento do dinheiro ilícito. O único preso hoje foi Felipe Cansado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro. Ele estava em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. A prisão é válida por 5 dias. Felipe é investigado desde a 2ª fase da investigação e foi apontado pela PF como operador financeiro do banqueiro. Os agentes apreenderam 10 carros de luxo dos investigados, joias e relógios. A Justiça autorizou ainda o bloqueio de R$18 milhões. Na investigação, a Polícia Federal afirma que havia uma troca de interesses financeiros indevidos entre Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro. O banqueiro teria pagado ao senador propina de R$500 mil por mês e outras vantagens econômicas. Viagens internacionais, despesas em restaurante num hotel de luxo em Nova York. A PF diz que, em troca, o parlamentar atuava no Senado em favor dos interesses privados de Vorcaro. A decisão do ministro André Mendonça, que autorizou a operação, reúne indícios e provas colhidas pela Polícia Federal de uma suposta conduta do senador Ciro Nogueira, do Progressistas, em favor do banqueiro Daniel Vorcaro, em troca do recebimento de vantagens econômicas indevidas. A operação é resultado da análise do primeiro celular de Daniel Vorcaro, apreendido em novembro do ano passado, e também de documentos apreendidos nas fases anteriores. A Procuradoria-Geral da República afirmou que a operação de hoje era necessária porque Ciro Nogueira poderia usar sua rede de influência para destruir provas e intimidar testemunhas. Segundo a investigação, o parlamentar teria atuado em benefício de interesses privados do principal investigado na Operação Compliance Zero. O ministro André Mendonça afirmou que Ciro Nogueira é indicado como destinatário central das vantagens indevidas e como agente público que, em tese, instrumentalizou o exercício do mandato parlamentar em favor dos interesses privados de Daniel Bueno Vorcaro. Entre as evidências está uma emenda apresentada por Ciro em 13 de agosto de 2024 a uma proposta que tramitava no Congresso. A emenda proposta pelo senador ampliava a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, para 1 milhão por depositante. A mudança beneficiaria diretamente o Master, porque Vorcaro poderia ampliar as operações de bancos com garantias do FGC. A emenda foi rejeitada pelo relator na Comissão de Constituição e Justiça.
E a Polícia Federal afirma que o texto da emenda foi elaborado pela assessoria do Banco Master, encaminhado a Daniel Vorcaro, impresso e entregue em envelope endereçado a Ciro no endereço residencial do senador. Ainda segundo a PF, o conteúdo da versão entregue é reproduzido de forma integral pelo parlamentar na emenda apresentada ao Senado. E que Vorcaro afirmou logo após a publicação da proposta de emenda. Saiu exatamente como mandei. Vorcaro comemorou a apresentação da emenda em uma conversa com a sua então namorada. A troca de mensagens foi enviada à CPI mista do INSS. Em agosto de 2024, o banqueiro escreveu: Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica para o mercado financeiro. Ajuda os bancos médios e diminui o poder dos grandes. Está todo mundo louco. Se fosse filme, não teria tantos desdobramentos loucos. Meses antes, também em uma troca de mensagens, ele havia chamado o senador de um dos meus grandes amigos de vida. E essa emenda do Banco Master, enviada por Vorcaro a Ciro, não teria sido um episódio isolado. Segundo a investigação, em novembro de 2023, Daniel Vorcaro ordenou a retirada da residência do senador de envelopes que conteriam minutas de projetos de lei de interesse do particular, posteriormente levados a escritório indicado por ele para revisão e, em seguida, entregues, já processados, a servidor vinculado ao parlamentar. E, de acordo com a PF, Daniel Vorcaro teve o cuidado de orientar a pessoa que iria entregar esses documentos para que o envelope utilizado não fizesse referência ao Banco Master. E a PF enumerou uma série de vantagens a Ciro, entre elas o pagamento de mesadas ao senador, que variavam de 300 mil a 500 mil reais e eram repassadas por meio de empresas administradas por parentes de Ciro e de Vorcaro. Uma delas, a BRGD. A empresa, com sede em Minas Gerais, tinha como diretor um tio de Daniel Vorcaro e, segundo a investigação, foi criada para ser usada nos pagamentos. Em uma troca de mensagens, Daniel Vorcaro fala com o primo, Felipe Vorcaro, sobre a manutenção de pagamentos mensais ao pessoal que investiu na BRGD. Em janeiro do ano passado, Felipe Vorcaro perguntou: Oi, pode continuar enviando o recurso para o parceiro BRGD? Estou tendo que aportar muito lá todo mês por causa do BTG. Daniel respondeu: tem que enviar. Muito importante. Se precisar, coloco algo. O BTG não é investigado, citado como parte ou alvo em nenhum trecho do documento. No mesmo mês, Felipe questionou sobre aumentar os valores do pagamento. Oi, Daniel, tudo bem? O pessoal me passou aqui sobre o aumento dos pagamentos do parceiro BRGD, mas o fluxo está indo praticamente todo para o BTG e ainda estou precisando aportar valores altos todo mês. Amanhã estarei o dia todo em São Paulo. Tem algum horário que poderíamos falar? Daniel afirmou: estou na Venezuela. Resolve isso para mim. Eu ponho o dinheiro depois para repor. Em 30 de junho, Daniel Vorcaro se queixou porque não foram realizados pagamentos para Ciro. Cara, eu no meio dessa guerra atrasou 2 meses, Ciro? Felipe respondeu: vou ver se dou um jeito aqui. Vai continuar os 500 mil ou pode ser os 300 mil? No despacho da Polícia Federal não há resposta para essa pergunta. A PF afirmou ainda que Vorcaro pagou viagens, jantares e diárias em hotéis de luxo para o senador. A decisão de Mendonça cita uma viagem para os Estados Unidos, hospedagens no Parque Hyatt, New York, despesas em restaurantes de elevado padrão e outros gastos atribuídos ao parlamentar e à sua acompanhante. Há ainda referência à disponibilização de cartão destinado à cobertura de despesas pessoais. A decisão cita um trecho de conversa entre Vorcaro e um operador do banqueiro. Só uma pergunta rápida. É para os meninos continuarem pagando conta dos restaurantes do Ciro, Flávio até sábado? Vorcaro respondeu: sim, depois leva meu cartão para San Bart's. San Bart's é uma ilha no Caribe. A Polícia Federal aponta ainda que uma das formas de pagamento de vantagens ao senador foi a transferência de participação societária em empresas ligadas a Daniel Vorcaro com valor muito abaixo do mercado. Segundo a investigação, as ações de uma empresa valiam 13 milhões de reais, mas foram adquiridas pela empresa administrada pelo irmão de Ciro Nogueira por R$1 milhão. O advogado que defende o senador disse que ele não recebia pagamentos e classificou as buscas como uma medida invasiva. E o que foi apreendido não tem nenhuma preocupação. Então agora é tentar ter acesso a tudo e fica esse registro de uma certa perplexidade de já ter uma medida invasiva como a medida cautelar com base
tão somente, até onde podemos ver, evidentemente, naquilo que constava no celular de terceiros. Ele certamente não recebia nenhuma mesada e nem esse valor. Na decisão de hoje, o ministro André Mendonça proibiu Ciro Nogueira de falar com os outros investigados